Europa, de continente totalmente destruído na Segunda Guerra Mundial, a grande potência econômica do século XXI. O que aconteceu para essa transformação? É sobre isso que a gente vai falar, então fica ligado. Fala galera, Tio Tobi na área, voltando aí com mais um vídeo agora sobre União Europeia, como é que se deu todo esse processo. Bem, para quem não sabe, a União Europeia é o maior de todos os blocos econômicos, no que diz respeito ao nível de integração que existe entre esses países membros, que atualmente são 28 países. Bom, a gente vai precisar entender a origem, toda a história para saber como é que chegamos, como é que a Europa chegou aí nesse quadro de integração, hoje sendo uma união econômica e em parte monetária. Inicialmente precisamos entender que ideia é essa de unir países europeus. Bom, essa ideia não é recente não, pelo contrário, ela já é muito antiga. Desde aí do século XIX já se tinha uma ideia de formar uma espécie de Estados Unidos da Europa. Só que as rivalidades na Europa nunca permitiram que isso acontecesse. Aliás, essas rivalidades são o grande motivo da criação da União Europeia. Por quê? As duas grandes guerras mundiais, embora os seus nomes sejam mundiais, aconteceram principalmente em território europeu. E como resultado, principalmente da Segunda Guerra, foi a destruição total e completa do continente. Mesmo os países vencedores da Segunda Guerra Mundial, como o Reino Unido e a França, saíram perdedores, porque saíram destruídos dessa guerra. E essa guerra colocou a Europa numa situação de periferia. A Europa, que sempre mandou no mundo, passou a ser nada mais nada menos que pau-mandado das duas novas superpotências, agora no mundo bipolar. Estados Unidos, líder do grupo capitalista, e União Soviética, líder do grupo socialista. Ao ponto da Europa ter sido dividida ao meio, a Europa Ocidental, uma zona de influência dos Estados Unidos, e a Europa Oriental, uma zona de influência da União Soviética. E quem mais sofreu com isso, sem dúvida nenhuma, foi a Alemanha, país que literalmente foi cortado ao meio, principalmente a sua capital, Berlim. Inclusive teve lá o Muro de Berlim, a divisão física, né, a demonstração física aí dessa divisão ideológica durante o mundo bipolar. Por isso, as rivalidades foram o grande motivo para fazer a união dos países, que começaram a perceber que todas as vezes que eles brigavam entre si, eles acabavam enfraquecendo ao ponto de terem sido arrasados na Segunda Grande Guerra. Mas a primeira iniciativa de integração surgiu ainda durante a Segunda Guerra Mundial, no ano de 1944. Três países que sofreram bastante com a Segunda Guerra, inclusive foram invadidos pela Alemanha nazista, resolveram formar uma zona de livre comércio. Essa zona aconteceu entre três países, a Bélgica, a Holanda e Luxemburgo. Só que essa sigla vai estar em inglês, portanto, o país Holanda nós vamos chamar de Nederland, formando assim a Benelux, ou melhor, o Benelux. O Benelux é uma zona de livre comércio entre esses três países que perceberam, ainda no final da Segunda Guerra Mundial, que eles precisavam se juntar, se aliar e ter trocas de mercadorias com impostos reduzidos ou até eliminados para que o comércio entre eles pudesse florescer e, consequentemente, fortalecer a economia de ambos os três países. Seguindo aí a história de origem da União Europeia, no ano de 1950, o ministro de Relações Exteriores ou ministro de Relações Internacionais da França teve uma brilhante ideia. Porque as rivalidades na Europa, elas eram constantes, mas naquele período histórico ali que motivou inclusive a Segunda Guerra Mundial, dois países tinham uma rivalidade muito exacerbada dentro do continente europeu. Esses países são a França e a Alemanha. E um dos principais focos de conflito entre esses dois países é uma região fronteiriça entre eles, conhecida como Alsácia-Lorena. É uma região rica em recursos minerais e, por isso, ambos os países queriam dominar essas reservas para beneficiar suas economias, principalmente suas economias industriais. Então, em um determinado momento, a Alemanha toma da França esses territórios ali no momento da unificação da Alemanha, no surgimento do Império Alemão. Depois, na Primeira Guerra Mundial, com a vitória dos franceses, eles recuperam a Alsácia-Lorena. Na Segunda Guerra Mundial, os alemães tomam de volta a Alsácia-Lorena da França e com o fim da Segunda Guerra Mundial, com a vitória da França, ela pega novamente. Ou seja, vai para um lado e vai para o outro o tempo inteiro. E aí, isso era um foco de grande conflito.
Foi aí que o ministro das Relações Internacionais, ou Exteriores, teve uma brilhante ideia. O seu nome, Schuman. E sua brilhante ideia foi, por que não administrar conjuntamente essa região rica em recursos naturais, a Alsácia-Lorena? Sendo assim, não teria mais motivo para tanta rivalidade como a administração conjunta da região. E foi aí que foi proposto o Plano Schuman, que consistia justamente nessa administração conjunta, que foi prontamente aceita por franceses e alemães. Agora olha só um detalhe, fica ligado que nos anos 50 nós já tínhamos duas Alemanhas, nós já tínhamos a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, uma chamada de República Democrática Alemã, no caso da Alemanha Oriental, socialista, e a RFA, República Federativa ou Federal Alemã, que no caso Alemanha Ocidental, capitalista. E qual das duas que se aliou à França no Plano Schuman? A RFA. Anota esse nome aí, hein? RFA, Alemanha Ocidental Capitalista. Então o Plano Schuman agora uniu dois países que eram muito rivais dentro da Europa. Isso por si só já vai amenizar os possíveis conflitos que poderiam vir a acontecer no futuro. O sucesso do Plano Schuman motivou que outros países pudessem se integrar. E é aí que no ano de 1951, reunidos em Paris, 6 países assinam um acordo, que fica conhecido como o Tratado de Paris, que cria uma nova organização europeia, a CECA, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, reunindo 6 países: a França, a Alemanha Ocidental, RFA, a Itália, país também derrotado na Segunda Guerra Mundial, a Bélgica, a Holanda e Luxemburgo. Esses 6 países vão se integrar em um acordo que vai possibilitar a livre circulação de carvão, ferro e aço entre seus territórios. E por que especificamente esses produtos? Porque na época, esses 3 produtos que eu citei, eles eram as matérias-primas básicas para quase tudo, inclusive para a indústria militar. Mais um grande sucesso na Europa. Além do Benelux, agora a CECA, com esse sucesso econômico e essa prosperidade, inclusive evitando que rivalidades ressurjam. É aí que esses mesmos 6 países que assinaram o Tratado de Paris, olha, nome importante, hein? Esses tratados costumam cair na prova. Anota aí, Tratado de Paris criou a CECA. Vamos lá, continuando. Então, esses 6 países que assinaram o Tratado de Paris pensaram da seguinte forma: se está dando tão certo a circulação de carvão, ferro e aço, por que não ampliarmos essa zona de livre comércio e integrarmos aí novos produtos nessa lógica, nessa circulação livre? Foi aí que no ano de 1957, na cidade de Roma, na Itália, é assinado mais um acordo, mais um tratado, que criativamente recebe o nome da cidade aonde ele foi assinado. Então, Tratado de Roma, aonde esses 6 países, repetindo, França, Alemanha Ocidental, Itália, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, criam a Comunidade Econômica Europeia, que não é mais uma zona de livre comércio, e sim um mercado comum. Por isso, pelo fato de ser um mercado comum, passa a ser chamado e conhecido internacionalmente como MCE, Mercado Comum Europeu. Qual é a grande vantagem desse mercado comum? Porque agora não mais só carvão, ferro e aço vão poder transitar pelos territórios, mas praticamente todos os produtos vão poder circular livremente. E olha que interessante, o quanto avançado foi isso. Hoje na Europa existe um negocinho chamado 4 liberdades. Se liga, 4 liberdades. Existe uma livre circulação dentro da Europa, entre os países membros desse bloco, desse mercado comum europeu, a livre circulação de pessoas, a livre circulação de mercadorias ou produtos, a livre circulação de capitais. Capitais significa dinheiro, money, beleza? E a livre circulação de serviços, ou seja, um alemão, por exemplo, pode trabalhar tranquilamente na França, um francês pode trabalhar sem nenhum problema na Bélgica ou na Holanda e assim sucessivamente. Ou seja, 4 liberdades, é como se as fronteiras internas tivessem sido abolidas. No entanto, calma aí, tudo isso não foi criado do dia para a noite, só com a assinatura do tratado, não. Isso aí foi progressivamente, aos poucos, foram sendo implementados em novos acordos e novos tratados essas 4 liberdades. Então durou muito tempo, desde 57 até basicamente nos anos 90. Mas o mercado comum europeu ou Comunidade Econômica Europeia tem aí essa característica de 4 liberdades. É o único bloco com essa característica, o que é sensacional.
Duas coisas muito importantes que você precisa saber que aconteceu aí no Tratado de Roma foram, primeiro, a criação da Euratom. Tobi, o que é isso, Euratom? É uma agência europeia para regulamentar e para regularizar a questão da energia nuclear. Ah, tio Tobi, entendi, faz todo sentido. Estamos aí nos anos 50, época de Guerra Fria, então uma agência para criar bombas nucleares para proteger a Europa do perigo do socialismo. Não, nada disso. A Euratom não tinha a finalidade de construir arma nuclear. Na verdade, boa parte dos países europeus são dependentes da produção de energia nuclear. Exemplo. Aqui no Brasil, a nossa energia elétrica ela vem principalmente da fonte hídrica, por isso temos muitas usinas hidroelétricas. No entanto, a Europa não tem essa abundância de rios que temos aqui na América do Sul. Portanto, uma das formas de gerar energia elétrica para os europeus é usando as usinas termonucleares, ou seja, energia nuclear. E para isso foi criada uma organização supranacional, ou seja, que envolve vários países europeus, no caso aí dos países da Comunidade Econômica Europeia, para organizar, para dar apoio, para regulamentar esse setor. E outra coisa importantíssima, inclusive que afeta bastante o Brasil, é o PAC. O que vem a ser o PAC? A Política Agrícola Comum. Ou seja, a partir de agora, os países membros do Mercado Comum Europeu, eles negociam de forma conjunta as questões agrícolas, porque a agricultura é uma questão de soberania nacional. Se você não tem alimentos, o seu país fica em situação de vulnerabilidade. E a Política Agrícola Comum visa principalmente proteger os agricultores europeus da competição de produtos estrangeiros. Por exemplo, o Brasil, que é um grande produtor de alimentos, exporta muito para o mundo inteiro, seus produtos são sobretaxados quando chegam na Europa para custarem mais caro para que o consumidor dê preferência aos produtos europeus. Então estamos aí numa sucessão de sucessos e é óbvio que se uma coisa está dando certo, mais gente vai querer entrar. Foi por isso que o Mercado Comum Europeu passou por dois momentos de expansão. O primeiro deles aconteceu no ano de 1973, onde 3 novos países interessados ingressaram no Mercado Comum. Que países foram esses? O Reino Unido, a Dinamarca e a Irlanda passaram a compor esse grupo de antigos 6 países. Não é à toa que no momento que só existiam 6 países nesse grupo, ele era chamado de Europa dos 6. Agora, com a entrada em 73 desses 3 novos países, a Europa, ou o Mercado Comum Europeu, passa a ser conhecido como a Europa dos 9. Mas não ficou por aí não. Na década de 1980, entraram mais 3 países na segunda expansão do Mercado Comum, entrando os países do sul da Europa, Portugal, Grécia e Espanha. A Europa, que já foi dos 6, que já foi dos 9, se consolida agora como a Europa dos 12, um importante e forte grupo que passa a ter decisões econômicas e políticas influenciando parte do mundo. Mas ainda estávamos vivendo o período de Guerra Fria. Pois é, galera, os anos 80 e 90 foram determinantes para a formação da União Europeia e, na verdade, determinantes para o mundo inteiro. Por quê? Se você lembra, a Guerra Fria estava rolando, Estados Unidos e União Soviética, aquela história de apocalipse, destruição do planeta, do universo, da galáxia. No entanto, o mundo socialista não estava muito bem. Nos anos 80, a União Soviética entrou numa profunda crise política, social e econômica, que acabou tendo como consequência, já nos anos 90, com o fim, com a fragmentação da União Soviética, o grande pilar de sustentação do socialismo. Além disso, a Alemanha, país importantíssimo desde o período da seca e principalmente no Mercado Comum Europeu, em 89 o Muro de Berlim ele é derrubado, ou seja, a Alemanha passa a ter uma possibilidade de reunificação. A RFA e a RDA inclusive se juntam, se reunificam em 1990. Nesse quadro de convulsão do socialismo, a União Soviética deixa de existir e fica um vácuo de poder, de importância dentro da Europa e nesse grupo de países que eram socialistas. Os Estados Unidos, de certa forma, saem como grande vitorioso da Guerra Fria. Só que ele não vai reinar como única potência a partir dos anos 90. Anos 90, aliás, que você já viu lá no vídeo de globalização. Se não assistiu Globalização ainda, vou deixar o card aqui em cima para você assistir. Vai lá
e assiste, se possível deixa aí o seu like. Então os Estados Unidos não se torna a única potência econômica. Sem dúvida, como superpotência, se juntarmos a economia, a parte militar e a influência geopolítica, ok. Mas o mercado comum europeu ou Comunidade Econômica Europeia vai ocupar parte desse espaço de poder deixado pela União Soviética dentro da Europa. A Comunidade Europeia vai emergir como um grande polo econômico influenciando grande parte do mundo. Foi por isso que no início dos anos 90, mais precisamente 92/93, nós tivemos a assinatura do Tratado de Maastricht. Maastricht é uma cidade que fica na Holanda, é a quarta maior cidade holandesa. E o que aconteceu nesse acordo, nesse tratado? Os 12 países que faziam parte do mercado comum europeu resolveram dar um passo adiante e aumentar ainda mais a sua integração, mudando inclusive nesse tratado, Tratado de Maastricht, ou de Maastricht na Holanda, o nome de Comunidade Econômica Europeia para o nome que conhecemos atualmente, a União Europeia. Inclusive surgiu aí a bandeira da União Europeia. E se cair numa prova, se alguém te perguntar por que a bandeira da União Europeia são 12 estrelinhas amarelas se são 28 países membros? Muito simples, porque a bandeira faz referência aos países fundadores, países signatários do Tratado de Maastricht. Ah, tio Tobi, então quer dizer que fizeram uma reunião, um tratado inteiro apenas para mudar o nome e continua a mesma coisa? Claro que não, não foi só isso que aconteceu no Tratado de Maastricht. Tivemos coisas muito relevantes. Uma delas é a ideia de união monetária, ou seja, de criar uma moeda única chamada de euro. E por que essa moeda foi criada? Qual o benefício de se criar uma moeda única? Bom, são vários benefícios. O primeiro deles é você poder integrar todos os países com a mesma moeda, facilitando as trocas de mercadorias. O segundo é reduzir a relevância dos Estados Unidos no cenário europeu, porque até então a moeda de referência para transações financeiras no mundo inteiro, inclusive na Europa, era o dólar estadunidense. E a partir desse momento passa a ser o euro, a moeda europeia. No entanto, a sua adesão ela é voluntária e nem todos os países ao longo do processo aí da União Europeia, hoje dos 28 países, resolveram adotar o euro. Daqueles 12 fundadores, por exemplo, a Dinamarca e o Reino Unido não aceitaram, continuando com suas moedas. No caso do Reino Unido, por exemplo, a libra esterlina, moeda famosa e muito forte no mercado. E na Dinamarca, a coroa dinamarquesa. Para poder regulamentar e organizar essa economia europeia que estava cada vez mais integrada, foi criado inclusive o Banco Central Europeu, onde as decisões econômicas agora passam a ser tomadas de forma conjunta. Bom, pessoal, é importante ressaltar que após o Tratado de Maastricht, aí, assinado em 92, que entrou em vigor em 93, o euro ele não entrou em circulação imediatamente após a assinatura do tratado. Nada disso. O euro começou a ser usado oficialmente em 1999, mas ainda como uma espécie de moeda virtual, apenas em transações bancárias. Calma, não é moeda virtual tipo Bitcoin, não, nada disso, mas apenas em transações bancárias. Ele começa a circular de forma física, ou seja, as moedas foram impressas e começaram a circular entre os países a partir do ano de 2002. E por que isso? Porque leva um tempo para as economias se adaptarem a uma única moeda. Algo importante que você saiba é entender claramente o que é a zona do euro. Zona do euro é o conjunto de todos os países que adotaram o euro como moeda oficial. E preste bastante atenção, dos 28 países membros da União Europeia atualmente, 19 países adotaram o euro como moeda oficial. Ou seja, alguns países da União Europeia optaram por adotar o euro, outros preferiram ficar com suas moedas nacionais, garantindo assim um pouco mais de liberdade na questão monetária. Agora, será que existem países fora da União Europeia que adotam o euro? Claro que sim, existem sim. Na verdade, micropaíses europeus, que nós chamamos até de cidades-estados. Vou dar aqui alguns exemplos. O Vaticano é um país dentro da Itália e lá se adota o euro, só que o Vaticano não é da União Europeia. A mesma coisa acontece com San Marino, mais um território, mais um enclave que existe dentro da Itália. Também adota o euro, mas não é da União Europeia. E assim existem alguns outros, Andorra e por aí vai. Então, existem países sim, que estão na zona do euro, mas que não são da União Europeia, como esses que eu citei. No Tratado de Maastricht acaba se criando também uma política externa comum, ou seja, esses países
para fora do bloco, eles passam a negociar de forma conjunta, de forma unida, dando muito mais peso e relevância ao conjunto de países, ou seja, à União Europeia. Também é criada uma política de defesa única. Inclusive, tem-se a ideia da formação de um exército único. Ao invés de existir o exército francês, o exército alemão, o exército inglês, a formação de um único exército, o exército europeu, que ainda não aconteceu, ainda não existe de fato esse exército único. Mas uma grande cooperação internacional existe, sem dúvida, na União Europeia. A questão do combate à criminalidade, ao narcotráfico, hoje ao terrorismo, e tudo isso está unificado dentro da União Europeia com informações que transitam praticamente livremente entre esses países membros. Bom, a União Europeia, ela começou lá no Tratado de Maastricht, com esse nome, né, com essa denominação, com 12 países membros, e hoje são 28. Mas tem um ano aí muito importante, você precisa ressaltar aí nas suas anotações, vai anotando o que o tio Toby está falando. O ano de 2004 foi um ano onde ingressaram 10 novos países na União Europeia. E qual a relevância desses 10 novos países? Será que eles são mais importantes do que os 12 fundadores? Não, não é essa a questão. A questão é que, do ponto geopolítico, alguns desses países antes eram membros da União Soviética. Ou seja, a União Soviética, que dominou metade da Europa durante aí toda a segunda metade do século XX, agora existem países que antes eram socialistas que integraram a União Europeia. É o caso da Estônia, da Letônia e da Lituânia, as repúblicas bálticas. Mas não só elas, países que não eram da União Soviética, mas estavam em sua esfera de influência, os famosos países satélites, como a Romênia, como a Bulgária, a Tchecoslováquia, que depois inclusive se fragmentou em República Tcheca e Eslováquia, também entraram na União Europeia. Ou seja, a União Europeia começa a se expandir em direção ao leste a partir de 2004. Então vamos lá, nós temos 12 países fundadores, mais 10 países entrando em 2004, passamos a ter aí 22 países. E cadê os outros 6? Pois é, eles entraram posteriormente a essas datas. E o último país a entrar na União Europeia é a Croácia, no ano de 2013. Agora eu quero ressaltar com vocês um país aqui importante, que há muito tempo quer entrar na União Europeia, mas não consegue de jeito nenhum. Eu quero falar com vocês sobre a Turquia. Eu vou dar 30 segundos para você pensar. Por que a Turquia é um país que quer entrar na União Europeia, um país muito importante, ali um país inclusive que tem um pedaço na Europa e um grande pedaço na Ásia, por que esse país quer muito entrar na União Europeia, mas ele não consegue? Vai, pensa aí. Chegou numa resposta? Bom, se a sua resposta foi porque ele é um país de maioria muçulmana, você acertou. Exatamente isso, pessoal. A União Europeia, ela é um bloco que tem uma característica de ter como seus principais membros países cristãos, ou pelo menos países laicos. No entanto, se a Turquia entrar na União Europeia, ela será o primeiro país oficialmente islâmico, um país de maioria muçulmana. Inclusive, dá uma olhadinha aí na bandeira da Turquia. Tem aí o símbolo do Islã na bandeira. Então pode vir a existir esse conflito aí entre cristãos e muçulmanos. É óbvio que a União Europeia não assume que esse é o motivo. De fato, não é o único motivo. Hoje a Turquia tem passado por sérios problemas políticos, né? Inclusive houve a tentativa de um golpe na Turquia recentemente. Mas, sem dúvida nenhuma, a questão dos turcos serem de maioria muçulmana é um grande e importante fator para que ela não consiga entrar na União Europeia. Agora, pessoal, nem tudo são flores na União Europeia. Você deve estar acompanhando o que está acontecendo atualmente na União Europeia. Porque o bloco econômico ele funciona como uma espécie de relacionamento. Ele começa ali com uma ficada, só um lance, passa para um namoro, algo mais íntimo, chega aí a um noivado e até mesmo um casamento. Um momento de maior integração entre os blocos econômicos. Ou seja, sai de uma zona de livre comércio, passa por uma união aduaneira, para um mercado comum, até chegar no nível da União Europeia, que é uma união econômica e em parte monetária. Mas também pode existir divórcios nessa União Europeia. E eu não sei se você já ouviu falar numa coisa chamada Brexit, ou Brexit, ou Brexit. Bom, eu já ouvi de todas as formas. Fala aí do jeito que você achar melhor. Você sabe o que significa Brexit? Brexit é a junção de duas palavras. Esse BR significa Britain e o exit, ou exit, é a saída. Ou seja, o Brexit seria a saída do Reino Unido da União Europeia.
E por que a saída do Reino Unido? Por que isso é tão relevante? Porque o Reino Unido é uma das grandes potências da Europa, um dos principais países da União Europeia e que está em processo de saída da União Europeia. Isso foi aprovado por um plebiscito que ocorreu no Reino Unido. Primeira coisa, você precisa entender de fato o que é Reino Unido, né? Porque tem gente que acha que Reino Unido é a Inglaterra, então vamos por partes. Reino Unido, como o próprio nome já está dizendo, é uma reunião, uma junção de reinos. Então, na verdade, nós teremos 4 países que se juntam dentro do Reino Unido. Nós temos esses 4 países divididos em basicamente 2 ilhas, uma bem grandona chamada Ilha da Grã-Bretanha e uma menorzinha chamada Ilha da Irlanda. Fazem parte do Reino Unido 4 países, são eles: lá em cima, no norte da Ilha da Grã-Bretanha, nós temos a Escócia. Aqui no centro nós teremos a Inglaterra, que inclusive é o país mais relevante, e temos também o país de Gales, isso na Ilha da Grã-Bretanha. Na Ilha da Irlanda nós temos 2 territórios, um chamado República da Irlanda, esse país é independente, República da Irlanda. E temos a Irlanda do Norte. A Irlanda do Norte, sim, faz parte do Reino Unido. Então o Reino Unido é formado por 4 países: a Escócia, a Inglaterra, o país de Gales e a Irlanda do Norte. Não confunda Irlanda do Norte com República da Irlanda. Beleza? Então, por que o Reino Unido está querendo sair da União Europeia se é um negócio tão bom, tão maravilhoso, tão gigante? Muito simples. Boa parte dos ingleses nunca se consideraram de fato parte dessa União Europeia, até pelo fato do Reino Unido estar um tanto quanto isolado do ponto de vista geográfico, porque é um arquipélago, um conjunto de ilhas que tem ali suas relações próprias, inclusive não adotaram o euro. Um dos motivos, inclusive, foi a última política aí da União Europeia de receber muitos imigrantes vindos aí do norte da África e do Oriente Médio. Foi feita uma espécie de cota para os países terem que receber esses imigrantes. Isso deixou aí a população do Reino Unido meio indignada por não poder dizer exatamente o que eles queriam, já que eles estão dentro de um bloco, eles precisam negociar. Então, junto com outros fatores, eles acabaram votando em um plebiscito, inclusive bem apertado, para a saída do Reino Unido da União Europeia. Bom, pessoal, mesmo assim, mesmo com a saída do Reino Unido, que aliás ainda está em processo de saída, ela ainda não saiu oficialmente, são várias negociações que precisam ser feitas, a União Europeia continua sendo o mais importante bloco econômico do mundo. O maior nível de integração, inclusive uma inspiração para outros blocos, como, por exemplo, o nosso Mercosul aqui na América do Sul. Você sabe quais são os países do Mercosul? Você sabe? Tá, Tio Top promete que um dia faz um vídeo sobre o Mercosul para você. Bom, galera, então era isso. Acho que conseguimos aí dar uma boa explanada na história da União Europeia e na sua importância para o mundo globalizado de hoje, beleza? Então, se você gostou do vídeo, não esquece de dar aquele like. Não é assim não, Tobias, é assim, aquele like. Olha, você vai dar uma grande ajuda, uma grande força pro Tio Tobi se você compartilhar esses vídeos. Me segue lá no Instagram, vou colocar esse vídeo lá também. Me segue lá no Face e, por favor, se você puder, pega aí o link desse vídeo e coloca nos seus grupos de WhatsApp. Você que tem grupo de WhatsApp da sua sala, da sua escola ou de colegas de outras escolas, coloca lá, dá essa força aí pro Tio Tobi, pro canal crescer, para bombar, para continuar trazendo mais vídeos para vocês, beleza? Foi um grande prazer, um beijão no coração e até a próxima.